O alto número de pessoas com diabetes e a necessidade de diagnóstico precoce do diabetes é o tema da Semana de Prevenção que a Unesc está realizando no decorrer desta semana. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil é o quarto país com maior número de pessoas com diabetes. Atualmente, 4.500.000 brasileiros são portadores da doença. O objetivo dessas atividades é desenvolver a prevenção em relação ao diabetes, tanto para aqueles que já têm a doença, que já está instalado, e evitar as complicações e esclarecer sobre as complicações, bem como a prevenção do diabetes para aqueles que ainda não têm a doença. A maioria de 20 a 79 anos que aparece. Nós temos diabetes tipo 1, que ele é mais característico do jovem, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que se desenvolve durante a gestação. Os índices basicamente são a nível de Brasil mesmo, e a gente tem para 2030 mais ou menos 11.305.000 pessoas acometidas com diabetes. É uma doença, como eu falei, silenciosa, porque muitas vezes a pessoa tem diabetes há 10 anos antes da descoberta da doença e não sabe que ela está se instalando devagarinho. E às vezes quando acontecem as complicações é que a pessoa descobre que está com o diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa. Muitas pessoas são portadoras dela e não sabem. Por isso, o foco da campanha é o diagnóstico precoce, para que o tratamento possa ser iniciado e o agravo da doença evitado. É importante a gente ressaltar isso, que é uma doença que ela é importante para ser identificada precocemente para evitar as complicações também, como amputações, feridas nos pés, cegueira, que são as complicações mais comuns que acontecem no paciente diabético. Os sintomas geralmente são sentidos somente em estágio avançado da doença. Por isso, os organizadores da campanha enfatizam para que as pessoas deem importância aos exames preventivos. Geralmente, quando a pessoa tem a doença instalada e não fez nenhum exame para diagnosticar que está com níveis de glicemia alterada, aparece a polidipsia, que é sede excessiva, poliúria, excesso de urina, vontade de ir ao banheiro várias vezes, e daí as outras complicações, como a própria retinopatia, que é uma doença no olho, neuropatia, que é doença neurológica, mas isso já com a doença já sendo instalada já há algum tempo. Mas muitas vezes as pessoas fazem até o exame de sangue, glicemia capilar, e ali vem demonstrando que há um aumento da glicemia. Então é importante chamar a atenção para esses aumentos, para ter o acompanhamento, reduzir açúcar e fazer dietas para evitar que a doença se propague, se dê continuidade. Sem saber da doença, seu Júlio, ao se preparar para uma cirurgia de redução de estômago, descobriu que tinha diabetes e que a doença já lhe trazia outros problemas. E hoje precisa fazer uso de insulina 2 vezes ao dia. Através da medicação, eu também comecei um novo sistema de vida, né? Um padrão de vida diferente, como me cuidar mais, né? Devido a... O gordinho sabe que adora um açúcar, né? Não pode ver, é uma formiga, né? Então a gente começa a controlar o açúcar, porque vai aparecendo outras doenças, como por exemplo meu fígado. Estou com problema nos fígados, então devido tudo ao diabetes vai prejudicando outras partes do organismo. Né? Presente entre pacientes de diferentes idades, o diagnóstico da doença pode ser realizado em qualquer fase da vida. O diagnóstico tardio reduz a eficiência das medidas preventivas, como o uso de insulina e a adequação da dieta alimentar. É importante ressaltar que é uma doença silenciosa e que geralmente aparece as pessoas que têm predisposição, como maior de 45 anos, obesidade abdominal, sobrepeso, obesidade 1 e 2, também são fatores predisponentes, bem como a hereditariedade. Então é bom a gente chamar a atenção para esse tipo de tema para evitar essas complicações e a própria doença. Seu Wilson descobriu a doença por acaso há 10 anos. Há 3, ele iniciou o uso de medicação para reduzir a concentração de glicose no sangue. Para ele, o diagnóstico precoce foi importante para a adaptação dele a uma nova rotina e a minimização dos problemas gerados pelo diabetes. A partir do momento que eu descobri, que eu estava com diabetes, eu procurei um médico e segui as orientações que eu tinha de dietas, caminhadas. Tudo que eu podia comer ou não, né? O senhor acha que o diagnóstico precoce, há 10 anos atrás, ajudou o senhor a evitar que a doença se agravasse? Ah, com certeza, né? A gente tem mais informações e tal, e tem que se cuidar, né?
O Dia Mundial do Diabetes será comemorado na próxima quinta-feira, dia 14. Uma equipe da Unesc estará na Praça Nereu Ramos durante a tarde para fazer exames de verificação de glicose e prestando orientação à comunidade. Uma caminhada com partida programada para as 9 horas da manhã de sexta-feira até o Parque das Nações Cincinato Naspolini irá finalizar as ações da campanha.